Amém. Obrigado, Paulo. Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, Marcos. Bom dia, Babi. Gente, eu queria começar hoje como eu via começando na igreja da minha avó. Direto com o texto bíblico. Saudade, pastor Getúlio. Faz tempo. Eu era criança. Mas se você puder me acompanhar na leitura de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a gente vai ler o capítulo todo. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Bom, se você não me conhece, eu sou o Vitor Fontana, eu sou o responsável pelos cultos da noite aqui na comunidade da Vila. Então, nem sempre eu estou aqui de manhã. Toda vez que eu prego aqui de manhã, eu faço essa pequena introdução. Às 18 horas, a gente tem um culto também, além dos cultos das 9h30 e das 11h30. Além disso, eu sou responsável aqui na Vila pelo Ministério de Ensino, pela formação. E o que a gente vai conversar hoje é um pouco nessa direção. O que é formação cristã? O que é estar formado? O que é chegar ou alcançar a maturidade cristã? O que a gente é hoje e o que a gente vem a se tornar quando a gente está, de fato, formado como cristão. Do que se trata estar completo. Que formação é essa? Como que isso funciona? O que é ser maduro em Cristo? E aí eu queria perguntar para vocês, Marcos, Babi, quando foi a primeira vez que caiu a ficha para vocês, do tipo, caramba, não sou mais adolescente, agora eu sou uma pessoa adulta? Teve um episódio, alguma coisa que marcou? Eu acho que para mim foi quando eu passei na faculdade e fui sair de casa. Né? Diferente de talvez alguns outros adolescentes, eu nunca fui uma adolescente que tinha aquela ânsia de quero viver minha vida e fazer tudo que eu quiser e sair da casa dos meus pais. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter sido criada num lar com muito amor, com muito respeito.
E eu não tinha esse desejo de sair da casa dos meus pais, assim, né, para viver a minha vida. Mas também não era contra isso, né? Então, quando aconteceu de passar na faculdade, eu acabei passando numa cidade um pouco longe de onde a gente morava e fui morar numa república para o pequeno desespero dos meus pais. E, para mim, um dia muito marcante, né, foi o dia que eles me deixaram lá. E minha mãe está aqui, toda vez que ela conta essa história, ela chora. Porque ela lembra, quando eu te deixei lá, com aquele monte de menina que eu nunca vi na vida, e sozinha. E, realmente, assim, para mim, quando eu vi o carro deles indo embora, eu olhei e falei assim, meu Deus, agora sou eu por eu mesma, né? Não tem mais ninguém aqui. Eu acho que esse foi um momento, assim, de virada para mim. E acho que quando eu comecei a exercer minha profissão também. Eu sou profissional da área da saúde, então lidar com a vida das pessoas, né, orientar pessoas sobre a saúde delas, é uma grande responsabilidade, né? E acho que a partir do momento que eu comecei a exercer isso, também me deu essa sensação de, bom, agora eu preciso ser adulta, preciso ser madura. Bom, quando o Fontana falou isso, eu fiquei pensando, mais uma história que vai me piorar como pastor da igreja. Mas, assim, vida adulta é meio complicado, né? Sem querer filosofar, eu não sei se eu já tive... que foi o episódio, né? Porque, assim, somos em 3 lá em casa, o mais velho é o perfeitinho, vocês já sabem, de tanto que eu falo aqui, dos meus traumas, da minha terapia que eu faço aqui com vocês. Aí tem a menina e eu. E nós dois, os 3 filhos tiveram o privilégio de uma coisa maravilhosa do meu pai e da minha mãe, de mandar a gente para os Estados Unidos, passar um ano, e foi um privilégio mesmo para nós. A gente ficava na casa de cristãos lá, de gente que conheceu o meu pai ou minha mãe ao longo da história. Então, a gente foi... Mas isso não sinto que é o marco de amadurecimento. Era mais de liberdade, mas não de amadurecimento, né? A gente casou tarde, eu e minha irmã. Nós casamos com... cada um com os seus, né? Nós casamos com 30 anos. Eu lembro que o terapeuta já estou abrindo mais aqui. Eu lembro que o terapeuta da minha irmã falou assim, vocês demoraram para casar porque a casa de vocês é tão acolhedora que vocês não querem sair do ninho. Falei, que problema bom, hein, Raquel? A gente tem um ninho tão gostoso que sair daqui tem que ser para algo melhor. E aí é mais difícil encontrar um casamento para algo melhor quando você tem algo bom. Mas eu amadureci quando eu segurei o meu filho na minha mão pela primeira vez. Ali eu pensei, não dá mais para eu viver o que eu quero. Agora a gente vive o que é preciso ser vivido. Então, até casar, as decisões eram feitas meio, o que eu quero fazer, o que vai ser. A gente romantiza muito, a minha vocação. Eu quero... Quando a gente segura o filho pela primeira vez no colo, a gente fala, eu tenho que viver o que é preciso para essa pessoinha que a gente ama tanto, ter a vida que a gente quer que ela tenha. Então, assim, eu acho que foi isso. Quando a gente passa por alguns marcos, a gente geralmente cai essa ficha. Caramba, não dá mais. Né? Não dá mais para viver irresponsavelmente, talvez. Não dá mais para ter os mesmos comportamentos que eu tinha, quem sabe. Aliás, eu quero até fazer uma propaganda, que é uma coisa que a gente não faz várias coisas que a gente não faz em pregação, hoje eu vou fazer, tá? Você me controla aí. Mas quando a gente começa a precisar de alguma disciplina autoimposta, não é mais minha mãe que me manda escovar os dentes, sabe? Fui morar sozinho, marco de vida adulta. Tive filho, marco de vida adulta. Para alguns, me formei na faculdade e você fala, esse adolescente tardio, que só se percebeu adulto quando se formou na faculdade. Mas a verdade é que para cada um de nós, essas fichas, elas vão caindo aos poucos e a gente vai percebendo essas diferentes maturidades aos poucos. E parte disso tem a ver com responsabilidade e disciplina. Quando a gente disponibiliza algo sobre disciplinas espirituais, não é por acaso. Então, fica mais do que feito o convite para que você esteja conosco, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. A Luísa é craque
nisso daí. Mas o ponto é que esses marcos de chegada à vida adulta, muitas vezes, mais vezes do que a gente gostaria de admitir, eles denotam que nós temos potência de adulto, característica de adulto, cérebro e cognição de adulto e corpo que faz coisa que adulto faz. Autonomia de adulto, responsabilidade legal de adulto, mas não significa necessariamente que a gente esteja formado, que a gente chegou no fim. Eu já sou quem eu sou, e tá bom. Não significa necessariamente que a gente já esteja maduro. E não significa que a gente seja adulto de fato aqui dentro. Eu tenho cognição de adulto, eu tenho força de adulto. Para alguns, o marco, para mim, em grande medida, o marco é a carteira de motorista. É coisa de adulto. Aquela coisa que durante a adolescência você fica imaginando, quando eu tiver, sabe? E de repente você tem. Significa que é adulto aqui dentro? Nem um pouco, né, gente? Temos adolescentes com carteira de motorista aos 50, aos 60, aos 70, e basta abrir o jornal, que também na minha adolescência era visto como coisa de adulto, mas eu já gostava quando era adolescente, que você sabe que um motorista de 60 anos pode se comportar como um adolescente atrás de um volante. A potência, a autonomia, a força, a capacidade cognitiva, a liberdade para decisões, o sair de casa, vir morar sozinho. Um dia que saí de casa, né? Minha mãe me disse, filho, vem cá. Eu lembrei um pouco disso na tua história, vai vir na história de vocês. Tudo isso são marcos, mas não significa que a gente tenha alcançado maturidade. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, em especial, ele está lidando com uma comunidade desse tipo, extremamente talentosa, cheia de dons, inteligente, potente em tudo. E a gente vai olhando, na medida que a gente lê a carta, a gente vai imaginando como aquela comunidade é, e a gente vai percebendo que eles têm tudo isso. Paulo se permite, às vezes, ser um pouco mais complicado, e ele imagina que será entendido. Pedro meio que discorda depois, tá, gente? Vai dizer, Paulo é difícil. Às vezes a gente acha Paulo difícil também. E às vezes eu tenho a péssima mania de imitar. E ser um pouco difícil também. Mas é uma comunidade que tem todas essas características de gente muito inteligente, de gente muito capaz, dons espirituais, inclusive, recursos financeiros, na medida em que você lê, é comunidade de gente que tem os próprios negócios, por exemplo. O que era raro nas comunidades paulinas, inclusive. Na maior parte, quando a gente olha para as comunidades paulinas, elas passam por dificuldades financeiras. Não parece ser o caso de muitos dos que estão em Corinto. E eles têm tudo isso, e você fala adultos, até você ler a carta com atenção e perceber. Eles estão discutindo para saber quem é o mais espiritual, baseado no dom que cada um tem. Eu tenho dom de língua, você tem de profecia, eu sou melhor que você, Marcos. Eu já sentei na terceira cadeira, você não. Maduro pra caramba, hein? É. Percebe? Caramba, potência de adulto, mas parece que eu estou num episódio de Malhação, sabe? Os mais novos aqui talvez não saibam o que é isso. Essa mesma galera está discutindo para saber quem é o maior ou o melhor, baseado no suposto mestre que cada um teve. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo chega e fala, não sou, nenhum de vocês é meu, não. Eu, mestre de vocês aí? E essa mesma comunidade, quando você olha para aquilo que eles fazem
com a sexualidade, que é outro marcador de chegada à vida adulta, você percebe que aquilo ali é uma completa bagunça. No capítulo 5, ouvi dizer que tem entre vocês, e tem um motivo para acreditar, hein? Alguém que possui a mulher do próprio pai. E acredite em mim, a maneira como a gente lida com o assunto sexualidade marca a nossa maturidade ou não. Ele falou de sexo, sabe? Mas não é só isso, o jeito que você trata a coisa, a seriedade com a qual você trata a coisa. Eu estava comentando com o Marcos agora há pouco sobre isso, marco de maturidade. O rapaz que de repente está num relacionamento e abandona a garota porque ela engravidou, tem potência de adulto, mas não está agindo como um. O que fica e trata mal a garota e o filho, idem. Mas tem mais do que isso, porque você vira a página e chega no capítulo 6, essa comunidade cheia de potência, de recursos financeiros, o que a gente identifica é que um fez sociedade com o outro e parece que um passou a perna no outro. Então eles resolveram, o que sentiu prejudicado, resolveu entrar na justiça. Então não basta ser imaturo, não basta ser corrupto, tem que a cidade inteira saber que ali existe uma comunidade de gente corrupta que lida mal com dinheiro. Porque lidar com dinheiro e tomar decisões financeiras também faz parte da vida adulta. Mas não necessariamente quem lida com dinheiro, e não necessariamente quem é bem sucedido e tem muito dinheiro, lida com isso de modo adulto. E ainda assim eles estão discutindo quem é mais espiritual, depois de tudo isso. E você fala, gente, que pessoal complicado. Calma que eu ainda não cheguei na parte que eles ficam bêbados com o vinho da ceia. Que está lá no capítulo 11. Sim, o vinho da ceia tinha álcool. Maturidade, gente. E não é só que eles ficavam bêbados com o vinho da ceia. Era ficar bêbado com o vinho da ceia para beber o máximo possível e comer o máximo possível para não ter o suficiente para aqueles que chegaram atrasados. Ou para aqueles que têm menos, talvez. Era uma comunidade que tinha fartura. Não para todos. Ou seja, tem muita coisa de adulto aí. Mas comportamento de adulto está faltando. Seria mais ou menos num dia como o nosso hoje aqui, que a gente está super cheio. E assim, para nós é um motivo de alegria ver a casa cheia como está. Mas também é um motivo de preocupação, porque a gente olha e a gente quer acomodar todo mundo. Imagina se a gente que está na liderança aqui, não, vamos sentar rápido, Marcos, porque o culto das 11h30 vai lotar, o povo não gosta de acordar cedo. É uma brincadeira, gente. Mas se a gente não sentar rápido, não vai ter lugar para nós. Veja, percebe que não precisa necessariamente ser o álcool? Pode ser o álcool. O álcool é um problema em potencial. Mas não precisa necessariamente ser o álcool. Comportamento de criança está espalhado por tudo que é coisa, por tudo que é lugar, tudo que é jeito. Então Paulo está diante dessa comunidade, desse jeitinho aí, que vocês estão vendo. Gente com um potencial absurdo, mas você pergunta, tá, e a questão formativa? É gente que está formada? É gente que parece um carro rodando, o motor sem girar a roda. Parou num sinal vermelho ou está no trânsito. E você olha para a quilometragem daquele carro, está baixinha. Mas vai olhar o motor ali que ficou rodando. É o que a gente chama de uso severo. É assim para o carro, que vai sofrer as consequências de não rodar direito. É assim para uma comunidade inteira e é assim para a gente individualmente. Muita potência, muita capacidade, muita cognição, muita autonomia, muita liberdade,
muitos recursos. Mas tudo isso de modo absolutamente infantil e imaturo. E Paulo faz um negócio extremamente curioso com essa comunidade, diante dessa bagunça toda. E o que eu acho mais impressionante, antes de falar do que Paulo faz, e o que eu acho mais impressionante, vou repetir, vou tornar isso daqui. Diante de tudo isso, eles estão brigando entre si para saber quem é mais espiritual. Isso para mim é o marco surreal da coisa. É uma comunidade que está uma completa bagunça em todos os sentidos, sexual, financeiro, relacional, do ponto de vista da percepção pública de quem eles são. Está tudo de pernas para o ar. Familiar. Ainda assim, eles estão discutindo para saber quem é maior no reino de Deus. Eu ou você. Cara, é uma falta de autopercepção descomunal. E aí vem Paulo, esse que às vezes a gente reputa por muito duro. Eu prefiro a Bíblia de Jesus do que a de Paulo, porque Jesus é bondoso, Jesus é parceiro, Paulo é muito pesado. Vem Paulo e faz, no melhor sentido da palavra, uma aposta nessa comunidade que eu teria muita dificuldade de fazer. Ele olha para essa comunidade e ele fala: tem conserto. Só falta para vocês uma coisinha. Falta um negocinho só. Se tiver isso aqui resolve. Paulo confia que dá para essa comunidade desse jeito sair do outro lado. Ele fala: se vocês tiverem amor, resolveu. O problema é que essa coisinha, que coisinha complicada. Pô, Paulo, que ingenuidade, cara. Isso aí é a resposta dos Beatles. All you need is love. Resolve? O problema é que essa coisinha é desafiadora pra caramba. Quando a gente chega e fala assim, olha, se colocar amor na equação, o carro sai do lugar, alguém vai perguntar, o que você quer dizer com amor, cara? Peraí, só precisa amor? Mas beleza, desenvolve. O que é esse amor que você está dizendo que é o que está faltando? Articula, explica. E aí, quando você vai tentar explicar o que é amor, você descobre que essa solução, ela não é tão trivial. Quando eu te peço, explica o que é amor, é difícil. É uma coisa que poeta que vive de amor não dá conta. E os bons reconhecem isso. Se você for olhar para a cultura brasileira, olha de repente para Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes tem um poema absolutamente frustrante a respeito de amor, que ele fala assim: por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer. Que dramático, né, Vinícius? Mas quando um velhinho com uma flor assim falou, chama o velho e a flor. Aí você vai ver o que o velhinho falou, que solucionou a vida do Vinícius de Moraes. Olha isso aqui como é frustrante, porque é dizer que eu não sei. No fundo é isso. Ele fala assim: o amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. Pff. Sente aí, meu. No fundo é isso. Você quer saber o que é amor? Se entrega, sente aí, porque eu não vou colocar em palavras e te fazer entender. Camões vai numa linha muito parecida, né? No episódio de Inês de Castro, ele fala, né? O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. O que está fazendo o poeta aí? Ele está capitulando. Ele está se colocando de joelhos diante da impossibilidade de articular o que é esse negócio chamado amor, porque se eu, com a minha capacidade racional, for tentar colocar em palavras, palavras não dão conta do que é esse negócio. Não tem jeito de simplesmente eu sair explicando. É pretensioso demais a gente chegar e falar assim, não, senta aí que eu vou te explicar o que é amor, garoto.
E Paulo vai lá e faz. Só não é mais pretensioso do que escrever algo que é inspirado pelo próprio Deus. Então, na genialidade de Paulo, ele arrisca aquilo que o poeta sensato, o poeta que tem a cabeça no lugar, não arrisca. E mais que isso, né, nesse risco, Paulo aposta que a comunidade vai entender e que aquilo vai restaurar essa comunidade imatura. Então Paulo ele chega e fala, não, eu vou articular. Eu vou explicar como é que é esse negócio de amor. Eu vou dizer para vocês o que é. E ele coloca em palavras. Nesse desafio, que sem inspiração divina, sem Espírito Santo na jogada, seria um desafio absolutamente insensato. Seria arrogante. Mas na pena de Paulo não é. Porque é texto sagrado. E aqui eu vou fazer outra dessas coisas que a gente não gosta aqui na comunidade da Vila, a gente geralmente não faz, e a gente abre exceções. Sabe pregador que fica mandando repetir? Eu não vou mandar você repetir o que eu falo. Eu queria te convidar a repetir o que o texto bíblico diz. Repete comigo. Paciente. Paciente. O amor é bondoso. O amor é bondoso. Não inveja. Não inveja. Não se vangloria. Não se vangloria. E não se orgulha. Não se orgulha. Ele não maltrata. Não maltrata. Ele não procura os seus interesses. Não procura os seus interesses. Ah, esse é tão difícil para mim. Não se ira facilmente. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo crê. Tudo espera. Tudo espera. Tudo suporta. Tudo suporta. Paulo, o ousado. Quando Paulo começa a fazer essa descrição ousada do que é amor, ele está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Entre elas, e eu vou retomar esse ponto daqui a pouco, ele está descrevendo Jesus. Claramente. Jesus, ele é exatamente isso aqui. Essa é uma das coisas. Agora, Paulo não é genial apenas ao colocar em palavras que se traduzem em comportamentos tangíveis e concretos, porque tudo isso daqui se traduz em coisas que você pode executar. Tudo isso daqui se traduz em coisas que você pode fazer. Tudo isso aqui se traduz em vivência. Isso aqui é descrever amor, não apenas da perspectiva de quem é inspirado pelo Santo Espírito, mas da perspectiva de quem tem rodagem. Da perspectiva de quem tem experiência nas costas. De quem já passou por muita coisa. E ao passar por muita coisa, não ficou simplesmente na sofrência. Articulou, pensou, sublimou, raciocinou, entendeu e falou, tá, olha isso daqui. Isso daqui é amor. Ao fazer isso, eu não li o versículo do capítulo 12 que inicia essa passagem, mas antes de começar essa passagem, Paulo fala uma frase ainda mais pretensiosa e, em qualquer outro contexto, extremamente arrogante. Olha a frase que ele fala. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vocês estavam só fazendo besteira, infantilidade, criancice. Deixa eu mostrar para vocês um caminho aqui agora. De qualquer pessoa, a gente acharia isso extremamente pedante. Mas o que vem depois não é pedante, é sublime. Tudo isso daqui é atitude concreta e realizável. Insira na sua vida da maneira como a vida se apresenta. Da maneira como a proposta de trabalho vem, ou a saída de um determinado trabalho vai,
o que é bondade, o que é não se preocupar com os seus próprios interesses, o que é não guardar rancor. Responsabilidade nossa. Mais que isso, é nesse contexto que Paulo diz, para mim, numa das sacadas mais geniais da história. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino, eu raciocinava como menino. Adulto é outra história. Quer saber o que é um adulto? Ame. E intuitivamente você sabe disso. Está subjacente aí em você. Paulo só articulou, Paulo só colocou em palavras. Porque você já olhou para uma pessoa rancorosa, que não consegue perdoar nada, está o tempo todo guardando mágoa, e falou, fulano é infantil. Você já olhou para uma pessoa egoísta, que só se preocupa com seus próprios interesses, que não tem capacidade de perceber o outro? Você já falou, fulano é imaturo, ou fulana. Eu e você já olhamos para pessoas, no meu caso no espelho, que perdem as estribeiras sem que haja justificativa, que se ira facilmente e fala, puxa vida, cara, isso é comportamento de adolescente, ou de pré-adolescente. A virada espetacular de Paulo é sacar que se o que a gente está fazendo denota falta de formação, porque a gente ainda não é adulto o suficiente, isso se resolve com amor de verdade. E amor de verdade, quando é descrito, forma a gente adulta. E de repente você saca, uau, era isso. Era parar de sentir raiva por qualquer coisa. O que faltava para eu ser adulto era arrumar um jeito de esquecer. Porque o fulano que me fez o mal, nem lembra mais, quem está levando isso para a cama sou eu. Caramba, cara. Saquei. Percebi. O que me separava da vida adulta era ser mais bondoso. Era ficar verdadeiramente irritado com a injustiça. É ou não é marca de gente madura? Quando você diz a verdade para alguém, e aquela verdade ela é doída, mas ainda assim aquela pessoa é capaz de se alegrar, porque enfim, ela está diante da verdade. É marca de maduro, é marca de gente adulta. Saquei. O que estava faltando era amor. E amor, nesse contexto, não é mais um conceito abstrato, guardado para uns poucos conhecedores do oculto. Quem sabe para um velho com uma flor na mão. Não, não. Amor se tornou algo concreto que você leva como um caminho mais excelente. Você quer saber se aquela resposta que você está esperando de Deus é de Deus mesmo ou não é? Submete o caminho que aquela porta que abriu leva, submete ao teste do amor. Desse. É um caminho que me leva para paciência, para bondade, para não invejar os outros, para eu não me vangloriar. Submete ao teste do amor. Se passar no teste do amor, cara, é o teste mais adulto que você poderia fazer. Isso é formação, isso é estar formado. Isso coloca a mim numa posição extremamente delicada como um líder da área do ensino, porque isso significa que formar uma comunidade não é passar informação. É desenvolver maneiras conjuntas para que a gente seja mais amoroso.
Tudo que a gente faz na comunidade da Vila tenta ir nessa direção, tenta. Quando alguém pergunta, poxa, como é que é o discipulado na comunidade da Vila? É parecer com Jesus. É se tornar mais amoroso. Ser discípulo de Jesus é se tornar mais parecido com Ele. Tudo que a comunidade da Vila faz na direção disso. Não é uma apostila que te torna mais parecido com Jesus. O que te torna mais parecido com Jesus é convivência. É estar num ambiente em que a comunidade faz parte da mensagem. É permitir que o outro avalie a tua mensagem e diga, acho que não é bem por aí. É refletir isso durante a semana. Se você está num dos pequenos grupos, é exatamente isso. A gente pensa junto como que isso se aplica durante a vida concreta, vivida. Isso é papel formativo. A gente consegue sempre? Não, claro que não. Muitas vezes a gente ainda é comunidade imatura. Por quê? Porque essas fichas vão caindo ao longo da vida. Não tem jeito. Mas eu queria perguntar, Babi e Marcos, para vocês dois, se alguma vez vocês já sentiram que vocês queriam alguma coisa muito profundamente e ao conseguir vocês perceberam que não valeu a pena. Deixa eu começar, Babi, dessa vez, tá bom? Até porque eu sei o que ela vai falar e o meu é fútil. Então, assim, a gente vai... No primeiro culto foi difícil eu falar a minha, mas o Fontana queria que eu falasse. Então, a gente, falando sobre meninices, né? Meu irmão falava o seguinte, que a gente quando cresce, não quando fica adulto, mas quando cresce a gente muda apenas o valor dos brinquedos, mas os brinquedos continuam, nós homens continuamos querendo competir com os nossos brinquedinhos. Então, a gente era criança, a gente tem um brinquedo, é o típico aquela cena do Kiko saindo e batendo a bola na frente do Chaves e falando, eu não sei fazer o Kiko, esse é o meu melhor Kiko. Foi horrível, mano do céu. E aí ele vai bater na bola dizendo, eu tenho, você não tem. E eu lembro que chegando na vida adulta, a gente começa a mudar de brinquedos e eu dei a bobeira de achar que eu queria entrar no jogo dos relógios. Que o relógio da vida adulta é um relógio de mostrar em que status eu estou entre os homens e as mulheres também, eu não sei, mas estou falando entre nós homens aqui. E o relógio é a porta de entrada. Minha esposa tinha entrado no mercado financeiro, ela falava assim, Marcos, tem os cartões de visita nesse meio, ele é feito de gravatas, canetas e relógios. As pessoas olham e sabem o nível que você está de acordo com o que você chega. E eu lembro que eu comprei o primeiro relógio que eu queria, principalmente para usar nos casamentos, assim, esse terno. Quando eu me visto para um casamento, eu fico muito bonito. E aí eu botei aquele relógio, e aquele relógio era um comecinho, um jovem adulto. E um tempo depois eu quis falar, agora chegou na hora porque abri uma empresa de infoprodutos, eu falei, agora está na hora do empresário Marcos. E eu entrei numa loja de um relógio aí já que eu vi, pelo jeito que eles me trataram naquela loja, não era nem no Brasil, e eles, caramba, eu falei, gente, isso aqui eu vou ser um cara bem quisto, né? Que bem sucedido, né? E aí eu percebi, cara, isso aqui é um jogo que... Esse é um jogo que não vai saciar coração nenhum. Esse é um jogo que não tem limite. E aí eu pensei, gente, eu tenho a hora no meu celular. Eu não quero, eu não gosto de usar relógio. Por que eu estou nessa parada? Eu não uso. E aí eu entendi isso, Fontana. Graças a Deus, antes de me perder muito, e não tem nada de errado usar um bom relógio, viu, gente? Eu não estou dando dica para ninguém. É só do jeito que eu estava encarando, que eu falei, cara, que coisa mais infantil a competição. Eu só estou mudando a bola colorida que eu tinha por outra coisa. Que pode ser carro, pode ser outras coisas de você chegar e falar, olha só como eu sou bem-sucedido e tal.
Então é muito difícil, a gente cai facilmente nesse jogo, e esse jogo nunca vai saciar o coração, porque quando você tem alguém que tem um melhor. Não tem como não ter alguém que tem um melhor, seja lá o que for. Bom, quando eu pensei um pouco sobre essa pergunta, né, eu fiquei pensando que essa conquista nem sempre é material, né? E para mim, essa conquista foi o corpo perfeito. E eu acho que isso para muitas mulheres, imagino que tenham alguns homens também, mas principalmente para a gente que é mulher, que tem uma pressão cultural muito mais pesada, né, nesse sentido. Isso sempre foi algo que pegou muito para mim, né? Eu sou nutricionista e as pessoas esperam uma imagem de uma nutricionista. E eu fui entendendo isso logo que eu me formei. E logo depois da pandemia, né, foi um processo bem difícil para mim. Eu sou nutricionista hospitalar, então tive que trabalhar na linha de frente do Covid. Minha saúde mental foi um período que praticamente foi para o espaço, né? Foi bem difícil. E eu ganhei muito peso nesse período. E logo que passou assim essa fase mais crítica, eu pensei, pô, eu preciso perder, preciso tentar voltar ao meu corpo como era antes. E infelizmente tem muitas pessoas maldosas, né? E eu cheguei a ouvir comentários, né? Uma nutricionista com esse corpo. E, enfim, isso era uma coisa que pegava muito para mim. E por entender que esse processo tinha vindo também de uma saúde mental debilitada, onde as minhas escolhas alimentares passavam muito por ali, eu pensei, eu preciso de terapia, eu preciso de ajuda. E, junto com isso, eu pensei, eu também preciso de um médico endocrinologista para me ajudar. E, se tiver algum endocrinologista, já estou aqui pedindo desculpas pessoalmente, mas era um profissional que eu tinha muito preconceito, porque os relatos que eu ouvia dos meus pacientes, de familiares que já tinham ido, eram muito duros, assim, prescrições de medicamentos, às vezes, sem acompanhamento, enfim, condutas que eu, como profissional, não concordava. Mas eu pensei, bom, eu vou dar uma chance e vou procurar. E a primeira profissional que eu achei, ela confirmou o meu estereótipo, mas eu pensei, eu vou dar uma segunda chance, vou tentar ir em outro. E fui. Gostei muito, uma médica realmente humana, que olhou para mim, com uma equipe que também era muito humana. E foi um processo de 1 ano e meio, mais ou menos, onde eu consegui perder esse peso aí que eu queria, estava feliz, estava me sentindo mais eu mesma, enfim, autoestima melhor. E logo nesse processo final aí, né, que eu estava, na verdade, em manutenção, o médico que estava me acompanhando viu um exame e falou, Bárbara, eu acho que eu vou pedir alguns exames complementares, porque deu uma alteração aqui que nunca tinha dado, enfim. E aí eu fiz esses exames e já tinha ali um provável diagnóstico de um câncer de tireoide. E eu trabalho com oncologia, então, quando eu vi o meu nome num exame onde o provável diagnóstico era um câncer, por mais que a gente sabe que é um câncer mais tranquilo, assim, de ser tratado, dentre muitos outros, meu mundo caiu, assim. Eu fiquei muito preocupada, eu já comecei a imaginar os piores cenários possíveis dentro do que eu já conhecia. E ali eu entendi que eu não precisava de um corpo magro, que eu precisava, na verdade, era olhar para a minha saúde, me cuidar. E foi uma construção também, não só pessoal, mas como profissional, de olhar e pensar que eu precisava também olhar para as pessoas que eu atendia de uma maneira diferente. Eu precisava enxergar ali o que elas estavam passando, porque o que a gente mais ouve, né, com quem trabalha, não, apesar de não ser muito uma especialidade, mas quem trabalha, às vezes, com emagrecimento, é só fechar a boca e fazer atividade física. E não é só isso, né? Tem muitas outras questões envolvidas. E foi um aprendizado para mim, como pessoa e como profissional, olhar e entender que não é uma busca sobre o corpo perfeito, sobre a imagem que eu quero passar para as pessoas, mas sobre olhar para o outro com esse amor, né? Sobre ter empatia, sobre... Acho que foi um momento em que eu entendi, acontecendo ali comigo mesma, que eu precisava tratar isso com as pessoas de forma diferente. Obrigado, Babi.
Muito profundo e corajoso. Obrigado mesmo. Marcos falou que não tem nada de errado com o relógio, e não tem mesmo. Não tem nada de errado em buscar um corpo com o qual você se sinta bem, e não tem mesmo. Tem algo de errado, Marcos, se, quando você está indo para tal reunião, onde importam gravatas, canetas e relógios, o relógio que está no seu pulso foi desenhado de caneta pela Mariana, e esse você não quer mostrar. Aí é um problema. Porque essa é a caneta que conta. O que eu estou querendo dizer com isso? O corpo ou o relógio em si, as pressões que existem, que fazem com que eu e você desejemos o corpo ou o relógio ou a caneta, essas nos colocam exatamente no caminho inverso do amor. Exatamente no caminho inverso do amor. Essas pressões são as pressões que dizem: se preocupe com seus próprios interesses. Essas pressões são as pressões que dizem: você não chegou ainda, existe um culpado. Pense nesse culpado. Alguém te prejudicou para você ainda não chegar lá. A culpa é dele. Essas pressões são as pressões que dizem: você ainda não tem. Portanto, perca a paciência. Essas pressões te colocam exatamente na rota da infantilidade. E então, isso explica por que às vezes a gente vê o sujeito com o corpo, com a caneta, com os relógios, que se comporta exatamente como uma criança. Mas não é só uma criança. É cruel. É maldoso. Essas pressões dizem para você: bondade, paciência, tá, isso é até importante, mas isso pode esperar. Primeiro, conquista o relógio. Primeiro, conquista o corpo. É essa percepção prática de dia a dia que as disciplinas espirituais, Lu, incrível que a gente vai fazer isso, reorientam, nos realocam, trazem a gente para a verdadeira consciência de: peraí, amor não é esse negócio. E se eu for nessa direção, maturidade eu também não chego. E eu queria te dizer o seguinte: ser adulto passa sim pelas capacidades adultas, da força, da cognição, dos dons, dos talentos, dos recursos. Agora, pensa no que isso pode fazer se esses dons, esses recursos, essa força, essa autonomia, essa capacidade cognitiva, esse repertório intelectual, cultural que você tem, pensa no que isso pode fazer se tudo isso for bondoso, paciente, alegre com a verdade, indignado com as injustiças, que sabe sofrer, esperar e que suporta qualquer coisa. E esse amor, quando tomou forma de um corpo, no próprio Deus encarnado, tudo suportou, tudo sofreu. E até mesmo esse corpo massacrado pela cruz, também foi reformado ao terceiro dia. A boa notícia é que esse corpo que você e eu temos também, ele também aguarda essa ressurreição. Ele também passa por reforma. O que significa dizer que as fichas vão caindo. Tem coisa que vai se reformando, tem coisa que você se percebe, você se toca. Era isso que estava faltando. E quando faltar, sabe o que vai ser? Amor. Agora você sabe o endereço, é só buscar.
1 Coríntios 13. Volta que está lá. Agora você já sabe. Ame e seja um adulto. Ame e amadureça. Isso vai fazer com que você seja um discípulo de Jesus. Verdadeiro. Na prática. No dia a dia. Com uma descrição de comportamentos concretos. Tangíveis. Eu queria concluir dizendo o seguinte, gente. Na igreja brasileira a gente vive um momento que existem alguns clichês, umas palavras muito repetidas. Vem aqui para você conquistar a sua vitória. Deus já realizou o seu milagre, só falta você vir aqui e pegar. E talvez isso escandalize alguns de vocês. Eu concordo. Se a sua potência, se a sua cognição, se o seu repertório intelectual, se a sua força, se a sua autonomia, se a sua liberdade, se tudo aquilo que te faz uma pessoa potencialmente adulta, se tudo isso for preocupação com o outro, bondade, paciência, se tudo isso for amor, coloque a tua potência a serviço do amor. E depois me desafie se o que acontece ao teu redor não se chama milagre. Se Deus já não preparou isso. Talvez não seja aquele que a gente está esperando. Mas imagina toda essa potência a serviço do amor. Esse é o convite que você tem nessa manhã.